Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português leitura. O assunto, convite com a história. A Joaninha Lelé. Além disso, família silábica do que e ditado do p. Então, antes, assistam o vídeo convite, gênero textual, que vai explicar um pouco melhor sobre esse assunto. Qual é o assunto, professor? Convite. Vamos lá ver o que é o convite? Convite é um texto que possui características próprias como destinatário. Destinatário? Como assim? Para quem? Para quem? Vamos colocar em letra maiúscula, né? Para quem? O evento para o qual está sendo convidado. Você está sendo convidado para quê? É chá de fralda? Hein? É para uma festa? É para uma reunião? Local e data do evento e remetente. Remetente, quem está convidando. Isso é importante. Convido para minha festa de aniversário e não coloco o nome. Falei, mas quem que é? Que presente que eu vou comprar, nem sei quem é. Então é importante. Importante colocar quem está convidando. Muito bem. A função do convite é passar as informações de maneira clara e objetiva. Vamos colocar aqui passar de maneira clara e objetiva as informações do evento, como hora, data, local, dentre outras. Dentre outras. Poderia ser outras coisas, né? Vamos colocar entre outras coisas para ficar mais fácil de entender. Entre outras coisas. E é claro, o de convidar. Além disso, tem também outra função importante, que é a de motivar os convidados para o evento. Olha aqui, outra função importante. Então tá, eu quero deixar claro que eu vou falar qual que é a função importante. 2 pontos. Aí eu vou falar qual que é a função importante, que tem 2 pontos. Qual que é? Que é a de motivar os convidados para o evento. Então não basta você convidar. De repente você tem que motivar a pessoa. O que você vai colocar lá para ela ficar animada? Para ela, opa, não, legal, a gente vai, nossa, hein? De repente você vai colocar que vai ter alguma coisa atraente lá, ou vai falar que é importante, enfim. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Mamãe e eu convidamos você para meu chá de bebê. Aí tem a data, o dia, as horas, o endereço, né? E aqui colocou em inglês, né? By, que é em inglês, né? Por Lia Cabral Nichols. Então, não falou para quem que era, mas como a pessoa recebeu para qualquer um que tiver o convite, mas falou quem é o remetente, quer dizer, quem que está convidando? Lia Cabral Nichols, tá? E aí, qual que é o motivador aqui? Um desenho bonito. Imagina se fosse esse convite aqui numa folha em branco, só escrito. Aí já ficaria mais sem graça, né? Então fez todo bonitinho. Aí fez o Nichols, que ainda é bebezinho aqui, ó. Todo estilosinho. Olha lá que alegria. Que carinho, né? Todo mundo contente. Então ficou um convite bonito, atraente. Isso anima. Venha comemorar comigo meus 3 aninhos. Então aqui tá falando para que é o convite. Olha lá, para que é? Tem que falar para que é. Chá de bebê. Aqui, ó, é aniversário. Não está escrito aniversário quando fala comemorar a idade. Então está subentendido, está sugerindo que é um aniversário. Lá, dia 12 de outubro de 2006.
endereço, Rua Pedra Branca, 574, onde? Salão de festa e o horário, tá? E aqui, quem que está convidando? A Vanessa que está convidando. Venha se divertir. E aqui também é a mesma coisa, né? Qual que é a motivação? Ah, fez tudo bonitinho, não é? Venha se divertir na minha festa de quarto aniversário. Opa, quarto é um número ordinal de ordem. Então é o quarto ano de vida da pessoa. Vai ser no dia 13/11/05/2005. Que horas? Às 16 horas. 16 horas é 4 da tarde. Onde? Na minha casa. E olha aqui um ponto de exclamação. Então, eu vou ler sem ponto de exclamação. Então, sem ponto de exclamação é quando você não dá ênfase, quando não tem emoção. Olha lá, ó. Venha se divertir na minha festinha de quarto aniversário. Vai ser no dia 13/11/05 às 16 horas na minha casa. Olha lá. Mas ela, a Ana Júlia, que é a remetente, ela está animada. Então, como se ela estivesse falando para você. Vem se divertir na minha festinha de quarto aniversário. Vai ser no dia 13/11/05 às 16 horas na minha casa. Olha lá. Já está animado, né? Não é? Ah, ele tá lá, a carinha lá. Ah, que alegria. E aqui em tese seria para colocar a fotinho dela e não colocou, ficou sem nada aqui, né? Bom, aqui é claro que eu não vou conseguir ler, e nem vocês, muito menos vocês, mas a ideia é que isso aqui é um convite de casamento, que muita gente já viu aí, então já sabe, pai, mãe, a vovó já sabe, né? É sempre o mesmo padrãozinho aqui, o mesmo formatinho, e alguns têm até a imagem que colocaram do casal aí. Ah, e quem que tá convidando? Ellen e Gustavo, não é? Então tá bom, vamos lá. 1. Leia em voz alta o texto a seguir. 2. Grave a criança lendo o texto ou parte dele. Professor, meu filho, minha filha não sabe ler. Então, caso não saiba ler, grave lendo com ela e ensinando-a a ler. E é claro que vai ler só um pedaço, né? Vai gravar só um pedaço, porque a criança está aprendendo a ler, ela demora muito para ler, não é? A Joaninha Lelé Beruza Rodrigues Pinto. Então, esse é o nome da escritora e esse é o sobrenome da escritora. Lembrando que o sobrenome serve para a gente saber de qual família a gente veio, de que lugar veio a nossa família, não é? E para diferenciar, Beruza tem um monte, mas Beruza Rodrigues Pinto deve ter uma ou outra, tá bom? E aqui, título, né? E o título serve já para a pessoa ter uma ideia do que vai acontecer. Ela começar a antecipar. Então você, o que você acha? A história vai ser sobre o quê? Ah, sobre a Joaninha Lelé. Tá, Joaninha Lelé, começou bem. Vai ser sobre ela mesmo. Mas o que você acha que vai acontecer nessa história? O que vai acontecer com a Joaninha? Talvez o Lelé já seja uma pista boa. Você sabe que é Lelé? Lelé é pessoa que não bate muito bem da cabeça, não. Faz umas coisas meio doida, não é? Hã? Você já fez coisa doida? Você conhece alguém que não bate bem da cabeça, que faz coisas meio doida? E às vezes a pessoa faz umas coisas assim, de muita aventura, que parece loucura. Às vezes dá certo, outras não. Então vamos lá? Quem for gravar e já está conseguindo realmente ler, importante, procure contar a história, tá? Tem aluno que ainda está lendo, lê para e por aí vai. E aí nesse sentido, claro, é fundamental sempre ler o texto,
antes, entender o que está acontecendo, ler mais de uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nossa, tudo isso, professor, porque aí você já vai estar acostumado com a história, habituada, né? E aí você vai conseguir contar melhor a história vai fluir melhor, do que toda hora você ter que dar uma parada para tentar entender o que está escrito ali. Aí você fica engasgando durante a sua narração aí, sua contação de história. E quem já está conseguindo ler bem, atenção para a pontuação, hein? Respeitar a pontuação. Começa a trabalhar a entonação. E aí começa já a pensar em contar história. Tá? Ler é uma coisa, contar é outra. Muito bem. A Joaninha Lelé. A Joaninha Lelé queria se casar. Então, ela resolveu dar uma festa para escolher o noivo. Ela pediu à borboleta azul que entregasse os convites para os seus amigos da floresta. A bicharada ficou alvoroçada. Cada bichinho queria ir mais chique que o outro. O pernilongo arranjou um terno e uma cartola. A borboleta pintou as asas com as cores do arco-íris. A formiga mandou fazer um lindo chapéu. O mosquito tomou banho e passou bastante perfume. Quando chegou a hora da festa, Dona Lelé já estava impaciente esperando seus convidados. O baile já estava animado, mas Dona Lelé ainda não havia encontrado o seu noivo. Ela estava sentada sozinha, quando apareceu o senhor Pernilongo todo elegante de terno e cartola. O coraçãozinho de Dona Lelé deu um salto. Ele vinha tirá-la para dançar. Os dois saíram dançando. Todos diziam: que lindo par eles formam. O senhor Pernilongo e a Joaninha Lelé se casaram. Foi uma grande festa. Assim, a Joaninha Lelé conseguiu realizar o sonho de se casar. Muito bem, né? Será que a Joaninha Lelé era tão Lelé assim? E aí? Não é? Ó, vamos voltar aqui e fazer algumas observações importantes, né? Ponto. Quando que acontece ponto? É quando você termina uma ideia. Queria casar. Então, vírgula, né? Aí aqui vem outra ideia, ó. Já é outra ideia. Às vezes, numa frase longa, pode ter mais de uma ideia. Ou não. Tá bom? Palavras desconhecidas. Professor, o que é alvoroçada? Aí você tem que pegar o que está falando. Imagina como será que a bicharada, como será que os convidados, os animais, ficaram. O que será alvoroçada? Não faço ideia. Aí você continua lendo. Você vê que um queria ficar mais chique que o outro. E todo mundo foi se ajeitando, se arrumando. Então, será que alvoroçado? Eles ficaram animados ou desanimados? Hã? Gostaram da ideia ou não gostaram? Então, já dá para ter uma ideia. Ficaram agitados, animados. Opa, vai ter festa, não é? E aqui vai descrevendo como cada um foi para a festa. Tá? Muito bem. 2 pontos. 2 pontos é quando você vai citar alguma coisa, ou aqui no caso, quando alguém vai falar, tem 2 pontos. 2 pontos. Isso aqui, professor, esse tracinho, é o travessão, esse tracinho no começo de frase, indicando que alguém está falando, ou aqui foi o grupo, né, que é todos, então é para mostrar que tem fala, tá? Todos diziam 2 pontos. O que eles diziam? Aí vem na sequência, travessão porque é fala. Que lindo par eles formam. E aqui?
Como que chama isso aqui? Ponto de exclamação. Exclamação. Quando que é usado isso aí, professor? Quando você vai dar ênfase a alguma coisa, quando tem emoção, pode ser tristeza, raiva, alegria, braveza, fúria, enfim, tá? Muito bem, então tá lá. Vamos lá, agora responder? Responda. Por que Joaninha Lelé decidiu dar uma festa? Não sei, professor. Volta e lê de novo o texto. Ainda não sei, professor. Volta e lê o texto de novo. Tem que ler, tem que entender, tem que botar a cuca aí para pensar. Ah, mas eu não sei ler. Pede para a pessoa ler para você. Volta ao vídeo. Por que você acha que a Joaninha tinha o apelido de Lelé? Essa já tá fácil, né? Você acha que ela agiu corretamente ao dar uma festa de casamento sem ter um noivo? Hein? E aí, você já viu isso aí? Você já presenciou esse tipo de coisa? E sim, claro. Por quê? Ah, você acha que agiu sim ou não? Tá. Mas agora eu quero por quê? Por que que você acha? Ixi, por que que você acha que ela agiu corretamente ou não? Ela não agiu corretamente. Não tem certo, não tem errado. Aqui é uma opinião, ó. Você acha, é uma opinião tua. E claro que para você ter opinião, você tem que ter argumento. Ah, mas onde eu vou ter? Tem que ler o texto, entender a história. Aí isso vai te ajudar a entender melhor. Aí você já vai ter uma opinião. Tem gente que tem opinião sem saber direito o que aconteceu. E muitas vezes isso é o que a gente chama de preconceito ou pré-conceito. Pré-conceito, pré é antes. Conceito é uma opinião, é uma ideia. Então, uma ideia antes. Antes de você saber o que é de verdade, você já sabe. Você já tem uma opinião. E muitas vezes você acaba se equivocando, errando na tua opinião. Por isso, sempre quando acontecer alguma situação, procure ver direito o que aconteceu, né? É muito comum isso com criança, né? A criança chega chorando para a mãe: "Ô mãe, o fulano me bateu". Se a mãe, com calma, tenta primeiro entender, talvez o fulano teve motivo para bater. Ah, por que que ele te bateu? Porque eu puxei o cabelo dele. Ué, o fulano tá errado de bater. Mas a criança também tá errada de ter puxado o cabelo. Aí vai continuar, por que você puxou o cabelo dele? Porque pegou meu brinquedo sem pedir. Eu não queria dividir. Não é? Você já passou por isso? Hein? Muito bem, muitos pais aí já passaram por isso, né? A criança vem e conta a versão dela. Ela não vai contar a versão do outro, ela vai querer mostrar que ela não fez nada de errado. E às vezes ela fez coisa errada também, tá bom? Então, ó, uma habilidade importante aqui, hein? Você saber argumentar, né? Saber colocar o seu ponto de vista, defender o seu ponto de vista. 4. Leia o convite abaixo e responda as questões. Venha comemorar comigo a minha festa de formatura. Ah lá, ó. Ele está animado? Tem ponto de exclamação. Sim. Dia 5 de dezembro. Local, salão de festa da escola. Horário, 18 horas. Vamos colocar aqui os pontos, né? Conto com a sua presença. Quer dizer, faz questão que a pessoa... é importante você ir. Então aqui já é uma maneira de incentivar o outro aí. Marcelo. Muito bem. Texto que você leu acima é um convite de casamento, formatura, festa junina
o aniversário. De quem será a formatura? Onde será a formatura? Agora é sua vez. Invente um convite bem legal para a sua festa de aniversário. Pode desenhar e colocar alguma frase para animar as pessoas para a sua festa. E é claro, e cada festa é de um jeito, e às vezes você pode colocar o que vai ter na festa. O que é legal ter na festa que as pessoas vão querer ir? Inclusive as crianças. Tem gente que faz festa fantasia, tem gente que coloca lá que vai ter saquinho surpresa, e delícia. E até, tem muita adulta aí que ainda gosta de ganhar saquinho surpresa, hein? Vai ter pula-pula, vai ter brinquedos, vai ter, de repente, apresentação, vai ter mágico na festa. Não sei, tem gente que contrata, inclusive, animadores de festa, né? Não é? Então, o que vai ter lá de legal, hein? Muito bem. Agora mudamos aqui, fomos para a ficha de leitura, né? Então, grave a criança lendo as palavras e frases abaixo. Ficha de leitura, família do que? Qua, que, quo. Então, não é ca, que, co. Não é qua, que, quo. É qua, que, quo. Quo, parece quo. C-U-O, né? Quo. Só que fala rápido. Quo. Tá? Vamos lá? Então, lembrando, né? Sempre quando for passar com a criança, primeiro que ele tem quá. Quando ele olhar aqui, ele já tem que reconhecer que é quá. Não é? Crianças estão ainda com muita dificuldade de leitura. É importante repassar várias vezes as fichas de leitura, inclusive as antigas. E de tanto ver as mesmas palavras, vai fazer, vai escrever de novo, vai ler de novo. Já começa a reconhecer já. Tá? Quá, tem o R, quar. T com o, to, tá? Quarto, ou quarto, aqui pro interior, que a gente puxa o R. No Rio de Janeiro seria quarto, outros lugares quarto, certo? Quanto, tem um N aqui, então, quanto. Quantidade, quase, e aqui tem som de Z. Queijo, atenção, quando a criança vai escrever palavras que tem vogais juntas, às vezes ela, principalmente com I, né? Ela escreve, deixa fora, porque não aparece muito. Queijo. Na realidade não é queijo, é queijo, tá? Então atente para isso. Queixo, não é queixo, é queixo, tá? Com X, não é com CH. Querer, atenção, muitas vezes a criança vai escrever querer, falar, pular, cantar, não coloca o R final. Mesmo que a gente não fale o R final. Ah, você quer falar? O correto será você quer falar? Quer falar? Hã? É que a gente não costuma falar assim. Olha lá, a gente não costuma falar assim. Todo mundo fala certinho, fica até meio chato de ouvir, tá? Ouvir, olha lá. Mas na hora de escrever, tem que pôr o R, tá bom? Lembrem disso. Questão. Quinto. E o quinto é o número ordinal de posição. Quinto. Quintal. E o L tem um som de U, mas é mais rapidinho. Então você não fala quintal, quintal, tá? Criança costuma errar muito quando tem L. Quilo. Ou ela põe o O no lugar. Quintal, quintal, não, quintal. Quilo. Professor, quilo não é com K? Pode ser também com K. K-I. Quiabo. Cota. E cota seria uma quantidade, uma parte, tá? Cotidiano. E cotidiano poderia ser com CO. Cotidiano é o dia a dia.
E a palavra cota também pode ser com CO. Cota, tá? Quórum. O que é isso? Quórum, professor? Quórum é a quantidade de pessoas necessária para alguma coisa. Normalmente isso aqui é usado muitas vezes para se decidir alguma coisa. Você precisa de uma quantidade de pessoas para votar, tá? Deu quórum, deu quantidade, vamos votar. Quem aí quer que aconteça isso? Eu. Deu quórum, deu quantidade suficiente? Ou vamos começar a aula, vamos começar a reunião. Não, ainda não chegou todo mundo, ainda não deu quórum, tá? Não deu o mínimo, não deu a quantidade mínima, tá bom? Pietro adora pastel de purê. Opa, vamos arrumar aqui que eu não mudei. Pronto, agora sim. Quanto custa o quilo do queijo? Ó, ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Querer quiabo ou não querer? Eis a questão. Muito bem. Atenção, tem criança que quando escreve ela não dá espaço entre as palavras, tá? Então atentem para isso. Tem criança que deixa pouco espaço, muito apertadinho. Se não cabe, continua na outra linha, tá? Só quando em algumas situações, por exemplo, na folha, aí faz a menor, as letras e por aí vai. Então, vamos ao ditado, hein? E aí o ditado aqui da letra P. Então lembrem, pais, vocês ditarão para a criança escrever do jeito dela no caderno ou na folha seguinte as palavras abaixo. Não tem problema se ela não souber escrever direito, não conseguir escrever. É importante que seja do jeito que ela conseguir. Não corrija na hora. Lembre de usar ponto final nas frases. Faça as correções, orientações à parte em outra folha ou faça novamente. A criança deve escrever no caderno ou na folha seguinte. Muito bem. Então pode pausar o vídeo, voltar quantas vezes quiser, tá? E para criança, de repente tem criança que soletrar letra por letra, não faça isso nesse momento de ditado. Porque o ditado ele é um termômetro, então não conseguiu escrever do jeito dela, é do jeito dela. Agora nas lições precisa ditar letra por letra ali, dita, tá? Vamos então à letra A. Pata. Pá. Tá. B. Pé. Pé. C. Pintor. Pintor. D. Ponte. Ponte. E. Purê. Purê. F. Pedro pintou o poste. Vou falar um pouco melhor, né? Pedro pintou o poste. Não é poste, poste. Pedro pintou o poste. G. Pietro puxou o pente do pote. Ó, parece trava-língua, né? Pietro puxou o pente do pote. Lembre de colocar ponto final, final de frases. Colocar acento. Não só aqui no ditado, hein? Nas atividades é comum
As crianças não colocarem acento e os pais também não se preocuparem com isso. É importante, elas estão se alfabetizando. Inclusive, copia uma palavra que está escrita com acento, mas copia sem acento. Então, atentem para isso. Então, aqui no ditado, atenção com acento também. E atenção também com a criança que costuma escrever do jeito que ela fala. Então, muitas vezes, por exemplo, como o exemplo ali, né? Poste. Não, não é poste. A gente costuma falar poste, mas é poste, tá? Então, nem sempre a gente vai escrever do jeito que a gente fala. Atenção com isso, tá bom? Bom, aqui embaixo, então, é onde vai colocar a resposta, quem tiver com folha, senão é no caderno. Se tiver alguma coisa que errou, vê qual que errou e corrija com a criança aqui. Escreveu errado a primeira palavra, então vem e ela vai escrever certo aqui. Então lá vai continuar errado, lá não apaga. E aqui vai ser o certo, tá? Muito bem, lembre então sempre antes de enviar, mandar mensagem com data da aula, a disciplina. Foto do cabeçalho. Depois as fotos da atividade da página inteira, hein? Pegando aqui em cima e aqui embaixo a página. Tire foto em ambientes bem iluminado. Mantenha firme a mão. Cuidado para não virar a foto. Às vezes ele tira a foto na vertical, mexe o celular, ele vira. Confere, vê se ficou legal, ficou boa a foto. E aí também tira só as atividades, depois as gravações e manda para mim. Tá bom? Então tá, espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.